A Júlia venceu agora aqui é o que? Um concurso, Júlia? A gente pode chamar assim? É um reality show. É um reality show de startups, né? Isso. Aqui do estado, que é o Espírito Startups. Espírito Startups. A Júlia, com o seu projeto Maia Tech Saúde, né, Júlia? Isso. E eu achei fabuloso a ideia. Antes até mesmo de eu te chamar, de eu falar com a Luísa, eu entrei lá no Insta, eu vi e tal, falei, caramba, como tem oportunidade que a gente às vezes não enxerga, tá todo mundo atirando pro mesmo canto. Então eu falei, não, eu tenho que chamar ela aqui para ela contar pra gente um pouco de como foi isso, né? E, Júlia, queria começar por aí. Queria começar o seguinte, se você puder rapidamente contar um pouquinho da sua história, se sempre foi empreendedora, qual foi a sua jornada até começar a empreender e depois contar um pouquinho pra gente como nasceu o Projeto Maia. Tá, então, não tem uma veia empreendedora não, apesar de ter empreendido há muito tempo atrás, eu tive uma loja de roupa, sei lá, com 18 anos mais ou menos, mas durou muito pouco tempo. E aí fui funcionária pública praticamente a vida inteira, assim, né? Quase 10 anos como funcionária pública, fui chefe de gabinete de um vereador em Vitória durante quase 3 mandatos. E aí formei em Direito, advoguei, né? Aí abri um escritório de advocacia e tudo mais. E aí essa veia empreendedora, ela não nasceu comigo. Mas, ao mesmo tempo, eu sempre tive um perfil mais de liderança, assim, né? Sempre tive um perfil mais... de tomar conta do espaço e tudo, né? Também fui chefe de gabinete de vereador, então tinha um pouco dessa função. E aí, acontece que fui para a advocacia, não fui muito feliz na advocacia, né? Porque, assim, não é um lugar muito agradável, vamos colocar assim, né? O advogado resolve muito problema o tempo inteiro dos outros, né? É igual programador, alguém só vai até você na hora que tá acontecendo. Só pra resolver pepino. E normalmente, assim, é um pepino cabeludo e que ele não tá muito disposto financeiramente para resolver. Então, você tem que fazer das tripas coração. Então, eu falei, eu não quero isso para mim, não. E aí, mas aí, bom, sou casada com um programador, né, com o Siddhartha, que ele tem uma empresa de desenvolvimento, trabalho com isso há, sei lá, mais de 20 anos. Caramba. E aí foi na época que a gente estava namorando, casando, que minha mãe adoeceu, né? E aí, quando a mamãe adoeceu, que a gente começou a tomar conta dela, ela era muito nova, eu tinha 28 anos, mais ou menos, assim. E aí a gente começou a tomar conta dela e ele ficava enlouquecido, porque 5 irmãos, a gente morou todo mundo no mesmo prédio para cuidar dela, assim, para ficar uma logística mais fácil, e ainda assim a gente vivia atolado de coisa, assim. A gente não dava conta. Chegava no final do dia, no final de semana, a gente conversava nós 5 assim, e a gente assim, esbaforido, sabe? Parecia que nunca estava dando certo o que a gente fazia. Gastava dinheiro do mundo, o que tinha, o que não tinha. E aí ele falou, cara, vamos resolver isso, vamos pensar numa solução pra gente melhorar a vida de família igual a nossa. E aí, tá bom, então vamos ver como é que é, vamos pensar. E aí a gente começou a pensar, a gente desenhou no modelo da Maia. Só que eu falei, não quero pra mim. Não quero, não vou cuidar de idoso, eu tô assim no olho do furacão, mamãe doente e tal. E eu falei, não quero. E aí, advogando, batendo cabeça na advocacia, até voltei depois para o gabinete do Max, na época, assim. Só que aí engravidei, tive um filho. E aí mamãe já estava muito doente na época que o Murilo nasceu. E aí veio depois da pandemia. Não, mamãe faleceu antes da pandemia. Foi final de dezembro de 2019. Foi quando o mandato ia acabar, sei lá, daqui uns anos. E o Max não tinha pretensão de continuar. E eu também não queria mais ficar nesse meio. E aí eu falei, então vamos voltar. Vamos pensar naquele projeto que a gente tinha pensado há uns 3 anos antes. E aí a gente começou a conversar. A empresa dele conectando, né, na parte de tecnologia. E a gente começou a fazer o desenvolvimento. Então foi uma situação familiar que aconteceu que te mostrou um pouco do mercado, da necessidade que muitas pessoas talvez tinham ali. Foi isso, assim, foi vivendo na pele que eu falei, não dá para as pessoas passarem pela mesma coisa que a gente. E porque assim, não é só você contratar um profissional adequado, sabe? Não é só você arranjar uma pessoa de confiança, porque às vezes isso a gente vai conseguindo no boca a boca, né? Sim. Uma pessoa vai falando com a outra. Mas é saber o que fazer, sabe? O maior desespero da gente era o que fazer, o que ela tem, para onde que a gente faz agora, sabe?
você recebe um diagnóstico de, sei lá, de demência, igual foi o dela, né? Alzheimer. Aí o que você vem na cabeça? Vem assim, a pessoa vai começar a esquecer do seu rosto, não vai lembrar seu nome e tal, mas é muito além disso, sabe? É muito mais do que isso. Eu falo isso para as pessoas, quando um paciente com Alzheimer, você pensa que ele vai esquecer seu nome, antes disso ele esquece como comer, como beber, como tomar banho. Então, é uma coisa muito mais profunda do que... Já é difícil esquecer seu nome, né? Nossa, você olhar para sua verdade. mãe, mas assim, você imagina... Aí desaprende, e tudo isso são coisas que acontecem e que a gente não fica muito sabendo, né? Não é uma coisa que falam pra gente de uma forma muito clara. O médico não chega pra você e fala desse jeito. Eu não sabia disso, eu nunca tinha parado pra pensar, porque a gente sempre escuta nessa questão. Esqueceu o nome de fulano, do outro, esqueceu a história e tal, mas tem todos esses detalhes. Mas o básico, né? Esquece do básico. Esquece andar, não sabe andar mais, não sabe... Não é uma coisa que é só a parte motora, né? É a neurológica mesmo. E aí vai esquecendo. Então, a gente pensou numa solução que pudesse entregar não só serviço para as famílias, mas informação também, né? Então, informação de acordo com cada etapa da doença. Então, tá com Alzheimer, em que fase? Fase inicial? Então, o que a família vai esperar nessa fase inicial? O que vai acontecer nessa fase inicial? Para você não ser pego de surpresa, entendeu? Então, e aí as coisas vão evoluindo com o passar do tempo. Claro, né? A gente não começou a empresa já com tudo isso na mão. Aí as coisas vão... Inclusive isso. Mas mesmo assim, é recente, né? O início da empresa em si tem o quê? Tem quanto tempo que vocês começaram? A Maia tem 1 ano. 1 ano. 1 ano. Mas esse projeto que a gente já começou a desenvolver ele vai fazer 2. 2,5, mais ou menos. Sim. Mas a Maia, que foi... a gente teve um problema também, né? Porque a gente é assim... A história a gente abriu uma empresa com um grupo de sócios, e aí esse grupo de sócios, a gente teve, sei lá, desentendimento, não foi muito bem o que todo mundo esperava, encerrou uma empresa e abriu outra. E essa empresa é a Maia, e a Maia tem 1 ano, e eu toco ela, eu sou a pessoa que toca ela, assim, né? Entendi. Com a parte de desenvolvimento. Entendi.